Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, psicóloga e líder do Ministério de Mulheres aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Você já ouviu falar de síndrome de Peter Pan? Então não saia daí, eu volto logo. Olá, voltamos ao programa Saúde Mental. Mas antes de tratar do tema de hoje, eu gostaria de reforçar um convite muito especial para todas as mulheres aqui do sul da Flórida. Se você estiver nos assistindo até o dia 5 de março, terça-feira, eu quero te convidar para o nosso encontro de mulheres, MQV, Mulheres que Vencem, que terá o tema Gestão das Emoções. Será às 7h30 da noite e aqui embaixo você vai ver o meu telefone. Então você entra em contato no WhatsApp e você pode escrever seu nome, escreve o nome das suas amigas e já faça a sua reserva. Por quê? Porque será um evento onde nós vamos ter uma mensagem linda e muito importante, você não pode faltar. Este assunto vai ajudar a abrir seus olhos, a te ajudar a viver melhor, a ter uma vida mais de sucesso. E nesse evento, nós ofereceremos um jantar especial. Vamos oferecer para cada mulher um presente, porque nós estaremos na semana do Dia Internacional da Mulher. Então, é importante você fazer a sua reserva. Então, os assentos são limitados. Não perca, corre. Nós já temos muitas mulheres que já confirmaram a sua presença. Será dia 5 de março, terça-feira, às 7h30 da noite. Gestão das emoções. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, se você está assistindo esse programa depois de quarta, depois do dia 6 de março, eu sinto muito. Você perdeu um grande evento. Mas fique atento, que logo, logo nós iremos anunciar o próximo evento. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar conosco. Será um grande prazer. Então agora nós vamos entrar no nosso tema desta semana, que é a síndrome de Peter Pan. Você já ouviu falar sobre essa síndrome? Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez até conviva com alguém que tem essa síndrome. Talvez seja você que está me ouvindo. Então entenda, nós estamos aqui levando sempre ao público uma mensagem relacionada a algum problema de comportamento, alguma síndrome, alguma coisa... me perdi aqui, peraí. 1, 2, 3. Você já ouviu falar sobre síndrome de Peter Pan? Eu tenho certeza que provavelmente na sua casa, algum amigo ou você conhece alguém que esteja passando por essa situação. Então fique muito atenta, porque este programa ele tem o objetivo de esclarecer, levar conhecimento aos nossos ouvintes, abrir seus olhos e dar oportunidade para que as pessoas venham mudar seus comportamentos, porque todos nós nascemos para dar certo, para ser feliz, para ter sucesso na vida. E infelizmente tem determinados comportamentos que nós temos na nossa vida que isso vai nos atrapalhar, tanto no nosso desempenho profissional, na nossa vida sentimental e na nossa vida financeira, né? E também pode atrapalhar com relação à nossa realização, à nossa satisfação. Tem muitas pessoas que andam insatisfeitas, que andam infelizes e muitas vezes não estão entendendo o que está por trás disso. E a síndrome de Peter Pan não deixa de ser também algo muito preocupante. A síndrome de Peter Pan, ele é o medo de crescer. Sabe aquelas pessoas que têm medo de crescer? Que querem permanecer na fase da infância?
Essa síndrome normalmente é muito comum com os homens. Pode acontecer com as mulheres também, mas é comum com os homens. Por que Peter Pan? Vocês se lembram da série infantil de Peter Pan e Wendy? Peter Pan e Wendy, ele vivia num mundo de fantasias. E nesse mundo só existia ao seu redor crianças. Peter Pan, ele vivia muitas fantasias, inclusive a Wendy era a sua auxiliar, aquela pessoa que sempre fazia tudo por ele, adivinhava os seus pensamentos. Então Peter Pan era aquela criança, vamos dizer assim, mimada. Ele não precisava se preocupar em ter que fazer alguma coisa. Ele vivia como uma criança, sempre sendo servido. E essa síndrome, ela tem atrapalhado muitos homens de assumirem um papel, né, de um homem responsável, um homem maduro, de assumir uma independência, uma família. Por quê? Porque essa síndrome é uma dificuldade que a pessoa, que o homem se depara em enfrentar a fase adulta por medo, por insegurança e por outros fatores. Então, ele quer sempre viver, né, como se fosse uma criança, sendo atendido, sendo cuidado, numa relação até de dependência. E tudo na vida há tempo para todas as coisas, há tempo para você exercer seu papel de criança, de você ser cuidado, de você ser mimado, dos pais estarem servindo aos filhos, às crianças, mas à medida que nós vamos crescendo e naturalmente vamos amadurecendo, nós passamos, né, passamos por experiências onde cada um vai, na medida do tempo, vai se desligando, né? Da dependência, dos cuidados do pai, vai se tornando independente, vai chegar um momento que você entra para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Aí, quando você entra para o trabalho, você começa a ganhar seu dinheiro, você pensa sonhar, comprar sua casa, o seu carro, conquistar uma família, ter filhos, ter uma vida independente. E crescer e ter uma vida madura não é somente conquistar, é passar a pensar de uma forma diferente. Enquanto eu era criança, eu pensava como uma criança. Mas quando eu me torno adulto, vem sobre mim mais responsabilidades, mais pressões, mais compromissos, mas também vem uma independência, vem em consequência dessa minha independência, uma satisfação, uma realização de que, uau, eu consegui, eu conquistei, ter uma família linda, eu estou podendo educar os meus filhos, eu estou podendo cuidar da minha esposa. E no caso da síndrome de Peter Pan, quem passa por essa situação, ele não consegue passar para essa fase adulta. Ele tem medo das responsabilidades, ele quer viver eternamente como uma criança. Então, ele tem dificuldades e bloqueios para crescimento. Então, essa pessoa começa a manter atitudes imaturas e pensamentos infantis. E eu estou falando de homens, né, e como eu disse, até de mulheres, que estão na fase de 30, 35 anos, 40, 50, 60 e ainda permanecem com essas atitudes infantilizadas. Normalmente, as pessoas que sofrem da síndrome de Peter Pan, elas acabam não saindo da casa dos seus pais, porque a casa dos pais é como se fosse uma âncora, uma proteção. E a relação, muitas vezes, desses pais acabam até contribuindo para que essa síndrome seja desencadeada na vida deste adulto que insiste em ser criança. Por quê?
Muitos adultos, na fase da infância, tiveram uma educação muito mimada, muito protetora, sabe? Aquelas mães que, assim, sempre fez tudo e limpa, e vai, eu tô com sede, vai lá, entrega o copo de água na mão, eu quero uma comida, vai lá, entrega, vou entregar para o meu filhinho um prato pronto, mamãe, eu quero trabalhar, não, você não está na fase ainda de trabalhar. Então, aquela educação super protetora, e aonde a criança, aquele jovem, né, ele se sente confortável naquela situação. Então, assim, crescer é assumir responsabilidades, crescer é ser cobrado, né? É trabalhar, é levantar cedo, é chegar tarde, é se desgastar. Então, normalmente, essas pessoas, elas não querem passar por isso. E aí acabam vivendo naquele mundo da fantasia, onde ele sempre é servido, onde quando ele enfrenta alguma situação emocional ou uma dificuldade, ele sempre tem alguém que vai e o protegê-lo. Por exemplo, eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu presenciei numa família onde tinham duas crianças. Então, essas crianças saíam para a rua para brincar. E aí eles eram um pouquinho levados. Aí daqui a pouco batia na porta o vizinho, né, na casa dos pais dessas crianças. E olha, minha senhora, o fulano, o Beltrano fez isso, quebrou e bateu e fez alguma arte. E eu me recordo que essa mãe brigava com essas vizinhas, porque não era uma vez ou duas vezes, era frequentemente eu via essa vizinha brigando, né, essa mãe dessas crianças brigando com os vizinhos, e não aceitava essa reclamação. E eu me recordo que várias vezes eu presenciava essas crianças ao lado dessa mãe, e essa mãe defendendo esses filhos. E o vizinho saía nervoso, inconformado, como assim? E o tempo foi passando, ai, coitadinho, coitadinho, querido, meu amado, e sempre dando tudo nas mãos. Resumindo, passaram-se muitos anos, e depois, quando eu tive a informação sobre essa família, essa mãe, ela estava, assim, num estado de depressão muito avançado, porque um dos motivos dessa tristeza dela era esses dois filhos que estavam no mundo das drogas. Um era traficante, o outro usavam drogas, e sempre presos, sempre perseguidos, polícia sempre batendo na porta da casa dessa mãe. E aí eu me lembrei daquela situação, né? Eu falei assim, poxa vida, olha só que falta de sabedoria, que falta de sabedoria mesmo dessa mãe. E aí, qual foi o fim desses filhos, né? Essa mãe, ela não teve pulso firme para poder olhar e falar assim, não, vamos avaliar, vocês erraram, então vamos corrigir, não está certo, vamos repreender, vamos dar um castigo, vamos ensinar essa criança, essas crianças, que esse comportamento não se deve fazer porque tem uma consequência. Então, o excesso de zelo, o excesso de cuidado, o excesso de proteção fez com que essas crianças crescessem sem valores, sem princípios. E assim, uma outra situação era de madrugada, não tinham nem 16 anos, estavam na rua. Não, é normal, eles são responsáveis. Então, às vezes, os pais, eles querem passar ou entender que o filho tem uma responsabilidade, que tem uma maturidade que ainda não tem. Então, essas pessoas que desenvolvem a síndrome de Peter Pan, muitas vezes é decorrente dessa superproteção. Os pais não permitem que esse filho cresça. Então, tem momentos na vida que você está ali guardando, segurando, mas tem outros momentos, dependendo da fase, olha, filha, agora é o momento de você sair, de você estudar, de você trabalhar, está trabalhando, está ganhando dinheiro, agora ganha dinheiro para quê? Então, levar esse adolescente a entender que
o mundo, é ganhar, mas também existem responsabilidades, né? Ensinar ele o caminho, né, da maturidade. E esse é um dos grandes problemas que muitos homens que têm essa síndrome de Peter Pan têm instalado devido a essa superproteção. E já estão lá com seus 50, 60 anos morando na casa da mãe, dependendo da mãe financeiramente, né? E também, imagina, né? Uma pessoa nessa idade, chega uma hora que os pais já pensam, e aí, você não vai casar? Você não vai ter sua casa? Você vai ter sua vida? Mas nessa fase, né? Essa pessoa já se acostumou tanto com esse tipo de vida que começa a haver conflitos dentro de casa, porque a pessoa que tem a síndrome, ela acha que ela está certa, que a vida dela está boa, ela não consegue enxergar um outro horizonte para ela. Então, normalmente, até chegam-se a ter esses conflitos dentro de casa. Um dos outros problemas, que não é só essa superproteção, porque tem crianças, cada criança tem uma personalidade diferente, mas tem crianças que, mesmo diante de uma situação dessa de superproteção, já pelos genes, pelo caráter, né, ela não aceita aquela situação e não necessariamente vai desencadear, vai ter um fim tão triste. Muitas crianças, adolescentes, elas muitas vezes se revoltam com aquela situação e falam, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero vencer, eu quero lutar. Mas uma das outras causas são problemas na infância, que eu tenho falado muito aqui sobre abuso sexual e a violência sexual. Então, aqui fica um alerta para os pais que têm meninas e meninos pequenos, muito cuidado quando você deixa os seus filhos pequenos brincar sozinho com coleguinhas ou deixá-los ir à casa dos colegas. Você não sabe com quem ali ele vai estar se relacionando. Às vezes naquela casa pode ter um adulto e às vezes o próprio adulto está ali, não está o tempo todo olhando para aquelas crianças. Então, infelizmente, muitas crianças sofrem por abusos na ausência dos pais, na ausência dos familiares, né? E infelizmente, às vezes até dentro da sua casa, de um pai, de um primo. Então, é importante vocês, pais, estarem muito atentos com relação ao ambiente que o seu filho está, brincando com quem, em que momento, né? Porque isso pode acontecer de repente na vida de qualquer criança, isso pode se tornar um trauma e desencadear uma dessas síndromes, como outras também. E os mecanismos também de defesa. Isso pode ser uma das causas, que é devido à insegurança, quando o adolescente, né, quando ele está entrando na fase de adulto, por ele se sentir inseguro, por ele se sentir com medo, o mecanismo de defesa dele pode travar ele para passar para a próxima etapa, que é a fase de adulto. Porque muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, quem tem a síndrome, ela só pensa no peso da responsabilidade. Mas crescer e ser maduro não é só também ter o peso, se ter cobranças, né? Mas é ter a satisfação, ter os frutos de um trabalho que você se empenhou. Então, o ser maduro tem os dois lados. Tem um preço, muitas vezes, alto que você paga. Agora eu vou ser independente, agora eu vou ter que assumir as responsabilidades financeiras, vou ter que assumir um casamento, vou ter que assumir uma família, mas pode ser para muitas pessoas isso pesado, mas o outro lado é o prazer de você falar, poxa, eu conquistei, né, eu tenho uma família, eu estou colaborando no processo de crescimento dos meus filhos, eu estou podendo ser um protetor da minha esposa. Então, olhando por esse lado, crescer e ser maduro vale a pena, tem os seus benefícios também. E
Um dos sintomas, né, das pessoas que têm a síndrome de Peter Pan, na verdade, não é um, né, são vários sintomas. Esses sintomas, eles travam a vida de um homem. Você imagina, um homem adulto, um homem barbado que poderia estar contando tantas conquistas, muitas vezes ele está ali, preso dentro da casa da mãe. Então, as consequências para essa pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, que é o medo de amadurecer, é o medo de assumir responsabilidades, ele fica sempre debaixo da saia dos pais. Então, ele depende desses pais financeiramente. Ele tem inseguranças, né? Tem medos, normalmente ele acaba não deslanchando na sua vida profissional. Essa pessoa, ela vai ter dificuldades de assumir relacionamentos amorosos. Então, sabe aqueles homens lá de quarentão, cinquentão, que nunca se envolve de uma forma com seriedade, com um compromisso com uma mulher, sempre hoje está com uma, amanhã está com outra, ou normalmente quem tem a síndrome de Peter Pan, ele procura sempre se relacionar com mulheres também protetoras, porque como ele se sente inseguro, como ele não se dispõe a crescer, a se profissionalizar, a sair, né, da casca de casa, então ele precisa se esconder. Então ele sempre busca, muitas vezes, uma pessoa que vai cumprir o papel da mãe. Então, sabe, a companheira que é a mãe. Então, a companheira que passa a dar o copo de água na mão, passa a dar comida, passa a ajudar financeiramente. E essa companheira também, ela não pode ser aquela companheira que vai cobrar responsabilidades e compromissos. Porque se ela cobrar responsabilidades e compromissos, ele não tem estrutura, ele não se sente seguro para assumir um compromisso com essa mulher que envolve também o compromisso financeiro e responsabilidade. Então, como na cabeça dele, no coração dele, ele se sente confortável como uma criança, sem o peso das responsabilidades, ele sempre, na maioria das vezes, ele sempre está fazendo da casa dele um motel, ele está fazendo da casa dele, né, o lugar que ele recebe a namorada, e aquela pessoa que nunca assume um relacionamento sério. E normalmente, como eu disse, sempre está se relacionando com mulheres que complementam, que fazem como a Wendy fazia ou faz na historinha infantil, que ela não permite que o Peter Pan sofra. O Peter Pan, ele tem tudo na sua mão, ela é a fada madrinha que adivinha os seus sonhos. Então, Peter Pan, ele não tem que se esforçar. Então, o Peter Pan aqui na vida real, né, ele sempre está buscando alguém que resolva os problemas dele, pessoa que sempre está à frente dele, aquela pessoa que transfere suas responsabilidades normalmente para as pessoas que estão ao seu lado. E ele tem também muito forte a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que vai deixando para lá, que vai empurrando com a barriga. Quem tem essa característica, né, ou que costuma procrastinar, não significa que ele tem uma síndrome de Peter Pan. Mas quem tem a síndrome de Peter Pan, ele tem essa característica de procrastinar. Por quê? Porque ele não leva a sério o seu trabalho. Ele vai como uma criança, ele vai empurrando, amanhã eu faço, depois eu faço, ele não leva com seriedade. Então, na verdade, as atitudes da pessoa que tem a síndrome de Peter Pan é como a atitude de uma criança.
imatura. Não, mas você tem essa a responsabilidade para fazer. Ele acaba não tendo responsabilidade, ele acaba não dando a importância que tem que se dar. Por quê? Porque ele também é muito egocêntrico. Sabe o que é o egocentrismo? Aquela pessoa que pensa nele. Criança não é assim? Criança, se ela está com um brinquedo e vem outra pegar aquele brinquedo, não, esse brinquedo é meu, essa comida é minha, essa casa é minha. E quando nós entramos na fase adulta, é natural nós sairmos do egocentrismo, né? É nosso, é seu, é o compartilhar. Então, ser maduro é olhar a vida de uma maneira diferente, não é eu, é nós. Então, a pessoa que tem a síndrome de Peter Pan, ele é egoísta, ele vê as coisas que favorecem a ele. E também tem muita dificuldade de expressar seus sentimentos, porque é uma pessoa que fica travada, tem dificuldades de se relacionar, o meio social ele é mais restrito. E ele acaba tendo também relacionamentos difíceis, principalmente com os pais, porque normalmente o homem que tem a síndrome de Peter Pan, ele está sempre na cola dos parentes e normalmente dos pais. E aí os pais chegam numa certa idade, já olha para aquele filho, né, e já fala assim, não, agora é hora dele assumir responsabilidades, mas só que ele não cresceu, só que ele não amadureceu, porque ele também não quer assumir ainda as responsabilidades. E quando esses pais começam a confrontá-lo, a mostrar para ele o que ele tem que fazer, aí começa a briga, porque assim, não é o que ele quer fazer, não é o interesse dele. Então acaba tendo muitos conflitos com os pais e normalmente com as pessoas que estão à sua volta. E também passa a ter problemas de questões da sexualidade, porque passa a ser um homem mais infantilizado, então nos seus relacionamentos íntimos, isso vai afetar também o interesse até sexual deste homem com esta mulher. E, ao mesmo tempo que eu comentei dos conflitos que são difíceis, principalmente com os pais, que normalmente essa pessoa está muito linkada, porque ela busca sempre a dependência financeira de alguém, e normalmente é os pais. Ele acaba adorando também esses pais. Por quê? E principalmente a figura da mãe, porque a mãe é aquela que protege, é aquela que dá as coisas na mão, é aquela que trata como um bebê, né? A mãe não costuma falar assim, é meu bebê, meu filhinho. Aí chega um vizinho, um estranho, mas e qual a idade do seu bebê? É 50 anos. Bebê? A gente ouve muito isso. Ai, meu neném. E quantos meses? Não, é 55, é 60. Então, essa relação, né, de afeto infantilizado acaba afetando essa relação dos pais com os filhos, e essa pessoa com certeza passa a ter dificuldades em seus relacionamentos. E aí vamos partir para o tratamento, né? O tratamento e como ajudar uma pessoa que tem a síndrome de Peter Pan. Vamos para o tratamento. E como você pode ajudar alguém que está enfrentando a síndrome de Peter Pan? Márcia, tem cura? Tem cura. Então, você que está me ouvindo, você que conhece alguém que está vivendo isso, fala assim, nossa, mas eu conheço alguém que até hoje, nessa idade, está morando com os pais, depende dos pais, e não se firma num relacionamento, não se firma na vida profissional, tem atitudes de uma criança, né, de uma pessoa egoísta, que só pensa nele. Então, assim, preste atenção para que você possa ajudar essa pessoa ou levar essa matéria até essa pessoa, porque é possível sim, mesmo nessa idade. Claro que
tudo que a gente começa mais cedo, né? Tudo que a gente faz de uma forma preventiva é muito melhor. Então, se você tem filhos, né? E você já desde cedo você começa a diferenciar as fases dessa criança e fala, bom, agora está entrando numa outra fase e nessa nova fase eu preciso exigir mais e não só exigir mais, eu preciso acompanhar, ensinar, incentivar, porque não é só cobrar, você tem que trabalhar, agora você o jovenzinho, agora você tem que arrumar seu quarto. Não, é explicar a importância da arrumação, o que isso implica na vida espiritual, né? A bagunça, a sujeira, o porquê é importante, né? E também dividir responsabilidades. Não, eu sou mãe, eu não sou empregada, você é filho, mas assim, você mora nessa casa e nós temos que compartilhar amor, mas nós também temos que compartilhar responsabilidades. E muitas vezes um adolescente, né, na fase de adolescente, ele não quer, mas assim, é normal ele não querer, ele quer ficar fazendo o papel, às vezes, de uma criança ou não ter responsabilidade, mas os pais têm que entender que eles precisam levar esse adolescente a entender da importância que ele está caminhando para uma vida madura, uma vida de independência e uma independência para que ele venha ter atitudes equilibradas, comportamentos equilibrados, para que isso venha ajudá-lo na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Então, só que é importante você entender que se isso demora muito a ser despertado, por exemplo, já tem 40, já tem 50, já tem 60, já vai ter mais dificuldade, vai demorar um pouco mais de tempo, mas é possível sim, com mudanças de comportamentos. A gente já falou aqui no nosso programa, quando eu mudo a minha maneira de pensar, quando eu mudo o meu comportamento, tudo muda na minha vida. Então não é porque eu já sou maduro de idade que não tem jeito. Agora, o primeiro passo para que alguém possa sair de uma síndrome dessa, ou de uma doença, ou sair de algum problema que ele está encarcerado emocionalmente, nos seus pensamentos, a pessoa ela tem que reconhecer. Ela tem que reconhecer que algo não está bem na vida dela. Ela tem que reconhecer que não está certo aquele comportamento, que algo na vida dela precisa mudar. Este é o primeiro ponto. Porque se a pessoa ela não reconhecer que ela precisa mudar, nós podemos oferecer todos os recursos, médicos, psicólogos, amigos, podemos ter o Deus a favor, mas nem Deus pode fazer aquilo que a pessoa não quer. Então, primeiro, ela tem que reconhecer que esse estilo de vida para ela está levando ela a um atraso de vida. Ela deixou de conquistar. Ela tem que entender que ser criança já passou. Isso é uma etapa do passado. Ela precisa entender que as experiências que ela teve como criança, até positivas, que é gostoso, né? Daquela fase que você corre, que você brinca, que você tem tudo nas suas mãos, essas lembranças têm que ficar de lembranças no passado, mas que ela tem que olhar para frente e ela tem que assumir que agora ela já não é mais criança, agora ela já tem idade para assumir outras responsabilidades e entender também que ser adulto não é somente um peso. Um peso vai depender se a pessoa fizer da vida dela um peso. É também momentos de conquistas, é momentos de alegria, é momentos de prazer, é momentos de somar. Então, talvez esteja faltando na vida dessa pessoa o entendimento dos benefícios que é
amadurecer, porque tem alegria no amadurecimento, tem frutos no amadurecimento. Então, a pessoa que vive encarcerado com a síndrome de Peter Pan, o tempo está passando e ele está ficando para trás, angustiado, deprimido, insatisfeito, porque por mais que essa situação traga um prazer para essa pessoa, mas traz também uma angústia, porque toda pessoa entende que, nossa, eu estou nessa idade, mas eu não tenho uma família, eu não tomo as rédeas da minha vida, e também essa pessoa, num momento, ela permite que alguém tome as rédeas, assuma ou esteja à frente resolvendo os problemas da vida dele, mas ao mesmo tempo, ou em algum momento, essa pessoa vai se sentir agredida, porque sempre tem alguém falando e fazendo por ele. Então, preste atenção, né? Primeiro precisa querer mudar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar a buscar e entender verdadeiramente os valores, o que é ser maduro e o que eu tenho que fazer para, a partir de agora, a minha vida ser diferente. Então, normalmente, se a pessoa já está numa fase já mais madura, há anos, ela precisa buscar um profissional da área da psicologia, né, que possa ajudá-lo, que ele possa abrir o coração, falar com uma pessoa experiente, conhecedora do tema, e esse profissional, com técnicas, vai poder ajudá-lo a repensar e a reorganizar as atitudes dessa pessoa. Então é um processo lento, mas se ela não desistir, ela vai ter sucesso nessa caminhada. Então, se você mudar seu pensamento, se você mudar as suas atitudes, daqui para frente, você vai começar a ver sua vida diferente. E quem está convivendo com uma pessoa, né, aquela pessoa que está muitas vezes colaborando e hoje, né, até sofrendo e vendo essa pessoa não crescer na vida, aqui vai algumas dicas. Passe a não apoiar mais os comportamentos e atitudes infantis. Você tem que parar. Não, espera, isso aqui não é comportamento de um adulto. Mas se você passou sua vida toda, ou muitos anos, incentivando, fechando os seus olhos, passando por cima, resolvendo tudo, assumindo a vida dessa pessoa, a partir de agora, né, você também precisa de ajuda, que você precisa começar a mudar a sua maneira de pensar e suas atitudes. Mas aí você vai precisar chegar e ter uma conversa séria. Olha, eu cheguei à conclusão que esse estilo de vida, a maneira que você está fazendo não é bom para você. Essas são atitudes de uma criança, não de um adulto. E começar a falar a verdade. Você precisa de ajuda e não aceitar mais, não apoiar mais aquela atitude. Se antes você entregava o copo de água, tem que mostrar, não, você pode fazer. Depende financeiramente. Não, você tem condições. Ajude essa pessoa a caminhar sozinho, vai apoiando até ele sentir seguro e perceber que ele pode também. E o processo, como eu disse, é cura, de cura lento, mas é possível. Então eu quero falar para vocês, a pessoa que tem síndrome de Peter Pan está perdendo tempo e anos da sua vida, porque a fase de criança passou. Então abra os seus olhos, se desperte, né? Não importa o tempo que você perdeu, coloque no seu coração que daqui para frente a sua vida pode ser diferente, porque senão você vai viver a vida frustrado, você não vai ter muitas histórias de conquistas para você contar, né? Você vai passar a sua vida toda dependendo das pessoas, esperando que as pessoas resolvam por você. Não, então busque ajuda para que você possa deixar
todo o seu potencial, suas habilidades, né, aflorarem e vai caminhando, porque você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo. Então, você que está me ouvindo, se você gostou desse programa, dê um like, compartilhe, envie para alguém que está vivendo este momento e nós podemos indicar, né, várias profissionais que tratam deste assunto e para que possa ajudar essa pessoa que está encarcerado, preso na fase infantil. Muito obrigada e até o próximo programa, no programa Saúde Mental.